Queridos, nesse mês de fevereiro, nós estamos trabalhando nos nossos cultos sobre a terceira pessoa da Trindade. Nós temos caminhado sobre o Espírito Santo. No último domingo, pela manhã, o pastor Roberto trouxe uma palavra de quem é o Espírito Santo, a nossa dificuldade de entender a pessoa do Espírito Santo e alguns movimentos que ocorreram na história. Então, se você não estava aqui no domingo passado, eu quero desafiar você a acessar e assistir esse culto. E à noite o pastor Marcos, ele destacou ali a presença do Espírito Santo em nós, e como que isso ocorre nos dias de hoje, como que o Espírito Santo atua nas nossas vidas. E hoje, especialmente, nós vamos trabalhar sobre o poder do Espírito Santo. Quando nós olhamos para o cristianismo, o cristianismo é a religião, ou o estilo de vida que diferencia de todos os demais movimentos religiosos. Nós temos muitos movimentos religiosos que fazem coisas boas até. Eles fazem obra social, eles trabalham no apoio a pessoas com dificuldades. Mas sabe, nós temos algo que diferencia de todos os demais. Porque o cristianismo é o único caminho, a única religião que nos ensina um caminho de ter acesso direto a Jesus Cristo, que nos leva à salvação, que nos retorna ao projeto original de Deus. E além de nos dar o único caminho que nos leva à salvação, nós recebemos o Espírito Santo que nos capacita a viver os desafios dessa vida, até a nossa promoção para a glória. Então, quando nós entendemos o poder do Espírito Santo e como ele atua nos dias de hoje, nós somos desafiados a viver pelo Espírito Santo, a viver uma vida firmada na direção do Espírito Santo. E antes de nós refletirmos, especialmente sobre o poder do Espírito Santo e a forma de atuação dele, eu queria trazer aqui uma retrospectiva, aqui, uma lembrança da atuação do Espírito Santo na história. Quando nós vamos lá em Gênesis 1:2, nós vemos que o Espírito Santo já estava antes da criação do mundo, antes da criação do homem. Ali diz que o Espírito pairava sobre as águas. Nós vamos lá em Gênesis 1:26, 27, nós vemos o Espírito Santo na criação. Façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança. Então, o Espírito Santo já estava ali na criação. Mas aí nós vamos ver no decorrer da história, por exemplo, que o Espírito Santo ele era enviado para um propósito específico e ele voltava aos céus. Existia um pulsar, o Espírito Santo era enviado para cumprir um propósito e muitas vezes ele retornava, como está lá em 1 Samuel. 1 Samuel 10, nós vemos Saul recebendo o Espírito Santo para governar Israel. Só que quando ele desobedece, lá para o capítulo 16, 1 Samuel, nós vemos o Espírito Santo sendo retirado de Saul. Então esse pulsar ele aconteceu. Nós também vemos ali em Juízes e nos profetas, os profetas também recebendo o Espírito Santo para poder ali trazer libertação a Israel, para anunciar ali o que Deus queria falar com o povo. Lá em Êxodo, nós vemos também pessoas recebendo o Espírito Santo para uma habilidade, como na construção do tabernáculo. Lá em Êxodo 31, nós vemos ali pessoas recebendo para confeccionar as cortinas, as pedras, fazer tudo que Deus tinha orientado para a construção do tabernáculo. Então, nós vamos ver uma característica no Antigo Testamento, que era esse pulsar do Espírito Santo. Ele vinha e voltava. Mas aí nós temos Jesus vindo ao céu, se autolimitando, vindo como homem, e ali o Espírito Santo atuando no ministério de Jesus. Aí nós vamos lá em Lucas 1, nós vemos que 1:31, que o Espírito Santo estava já na concepção de Jesus. Jesus foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo. O Espírito Santo também batizou Jesus, ungiu Jesus. Também está lá em Lucas, no capítulo 1. Então, nós vamos vendo ali, 1:35, e em João 1, nós vemos ali, batizou, ungiu e revestiu de poder. Mas também o Espírito Santo guiou Jesus no deserto. E lá em Romanos 8:11, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele trabalhou a ressurreição de Jesus, ele atuou na ressurreição de Jesus. E esse foi o momento do ministério de Jesus e o Espírito Santo atuando. Mas aí quando nós vamos ali para Atos, começa um grande movimento do Espírito Santo após o anúncio de Jesus, lá em João 16:8, que enviaria o Consolador para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Aí lá em Atos 2 começa, onde o Espírito Santo ele é derramado sobre o povo judeu ali em Jerusalém. E aí lá em Atos 8, nós vamos ver que em Samaria, o Espírito Santo é derramado sobre os samaritanos. Sobre os samaritanos, e ali existe um grande mover do Espírito Santo ali. Daí nós vamos lá para Atos 10. Atos 10 nós vamos ver que o Espírito Santo ali, ele estava sendo derramado ali sobre os gentios. E os gentios estavam recebendo o Espírito Santo. E aqui existe uma mensagem muito clara. Agora não é somente os descendentes de Israel, mas todos aqueles que entendessem Jesus como o suficiente Salvador, o único Senhor e Salvador, receberiam o Espírito Santo. Mas aí nós vamos lá para o capítulo 19 de Atos, nós vemos ali o Espírito Santo sendo derramado sobre os discípulos de João Batista. E aí João Batista havia batizado, muitas pessoas aceitaram a Jesus, mas ainda não tinham sido selados pelo Espírito Santo. Mas depois desse movimento de Atos, como é que funciona hoje? E nós vamos lá em Efésios 1:13, e nós vamos ver que a palavra nos orienta, que quando nós aceitamos a Jesus genuinamente em nosso coração, nós somos selados pelo Espírito Santo. Uau! E isso muda completamente a nossa história, porque agora, aqueles que genuinamente aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, é selado, é templo do Espírito Santo, porque recebe o Espírito Santo. E aí nós temos o poder de Deus em nós, o Espírito Santo em nós, e nós podemos caminhar nessa vida, na dependência, sendo guiado, sendo dirigido pelo Espírito Santo. Entender a forma de atuação do Espírito Santo é necessário para entender como é que Ele nos usa, como é que Ele trabalha o nosso coração hoje. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gálatas, embora vai ser projetado aí também, mas sempre é bom, né? Abra sua Bíblia lá para não perder a prática. O pastor Roberto, quando eu cheguei aqui na IBB, lá em 97, ele tinha uma frase que ele falava assim: Bíblia é igual escova de dente, cada um tem que ter a sua e usar. Só que hoje a tecnologia, tem Bíblia aí? Tem, já tira o celular, né? Temos que abrir a Bíblia, né? Lá em Gálatas 5, no versículo 16, diz o seguinte: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Queridos, o apóstolo Paulo está trazendo um texto muito especial, nesse capítulo 5, no versículo 16, e se nós continuamos na sequência do texto, nós vamos ver que no versículo 19, nós temos ali as obras da carne, e no versículo 22, as virtudes ali do fruto do Espírito. Então, e ele está dizendo de um conflito que existe entre a carne e o Espírito. Então, se as obras da carne, vem ali a imoralidade sexual, vem ali a ira, a facção e todas as nojeiras aí de pecado. Aí, se nós vamos lá no versículo 22, nós temos ali as virtudes do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, mansidão, bondade, domínio próprio. Sabe, nós precisamos entender que existe uma orientação muito clara de como nós podemos viver pelo Espírito e qual a consequência quando nós tomamos a decisão de viver na dependência do Espírito Santo. Provérbios 20, 27, ele nos afirma que o nosso Espírito é lâmpada para o Espírito de Deus. Então, quando nós entendemos, e fala que Ele vasculha cada detalhe dentro de nós, quando nós deixamos ser guiados pelo Espírito Santo, quando nós deixamos que o poder do Espírito Santo atue em nós, nós começamos a ver o Espírito trabalhando cada detalhe, porque eu não tenho como esconder nada. Tem pessoas que se iludem, acham que pode se esconder algo de Deus. É como se eu pudesse chegar e colocar o Espírito Santo na gaveta, e agora eu vou dar essa pecadinha aqui, depois eu volto e pego o Espírito Santo de novo. Aonde você estiver, nosso Deus, pelo Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade, está conosco, habitando em nós, naquele que aceitou a Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. E a minha pergunta é: você tem caminhado pelo Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo? Ou você tem caminhado na sua intelectualidade, na sua cosmovisão humana, limitada? Nós estamos falando sobre o poder do Espírito Santo, e eu quero trazer alguns desafios que eu consigo extrair desse texto do apóstolo Paulo, lá em Gálatas 5. E o primeiro deles é que nós precisamos
para viver pelo Espírito Santo, dominado, guiado pelo Espírito Santo, seja intencional nesse relacionamento. Seja intencional no seu relacionamento com o Espírito Santo. Veja lá no versículo 16, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Queridos, essa palavra é para convertidos, sim, mas ele tem uma ordem. Vivam pelo Espírito, e não satisfaçam o desejo da carne. Sabe, viver pelo Espírito precisa de uma intencionalidade. Ela é algo que nós precisamos ser intencionais. Nós temos muitas denominações, ou algumas denominações, que defendem o batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção. E há um contexto, uma confusão em relação a isso. Não é isso que nós cremos. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que o batismo no Espírito Santo é no ato da conversão. Quando nós nos convertemos, como o texto que eu já citei aqui, de Efésios 1,13, nós somos selados com o Espírito Santo. Ali é o verdadeiro batismo. Quando nós falamos em batismo, estou falando de início de algo. Então, ali, tornaram público uma ordenança através do batismo dessa nova vida. Então, está simbolizando, eu desci as águas para deixar a vida sem Cristo para trás, e eu torno público uma decisão de viver uma nova vida. E o batismo no Espírito Santo, no ato da conversão, é algo que nos leva a viver uma nova vida. No próximo domingo, nós seremos ministrados sobre dons. E dons de línguas ou dons espirituais são bíblicos, e nós temos, sim, os registros e a forma, uma orientação do apóstolo Paulo. Mas não pode se confundir com relação ao batismo, E Billy Graham, ele afirma que a finalidade do batismo com o Espírito Santo é fazer que o novo cristão entre no corpo de Cristo. Você já é batizado no Espírito Santo? E quando nós somos batizados no Espírito Santo, e nós decidimos caminhar na dependência dele, sendo guiado por ele, eu destaquei aqui 3 linhas um pouco mais genéricas, mas que nos ajuda a perceber os benefícios ou a consequência de nós vivermos da dependência do Espírito Santo. A primeira é que o Espírito Santo, ele vai te alertar o que não fazer, Isso não quer dizer que você não vai pecar mais. Nós somos pecadores, nós temos em nós a natureza pecaminosa. E é muito interessante que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, existe uma libertação imediata das consequências eternas do pecado. Mas só que essa libertação processual, onde nós vamos tratando áreas da nossa vida, no processo de santificação, ela é progressiva, ela vai caminhando de acordo com a sua caminhada cristã, ela vai se aperfeiçoando. Não existe uma varinha de condão, fala assim, se converteu, já vem 2 asinhas, Maurelo, aqui agora você é santo. Uau! Não é assim, não. E eu estava lembrando da minha primeira experiência de ouvir o Espírito Santo me alertando do que não fazer. Recém-convertido, eu estou ali vindo do lado do Shopping Miller, paro no semáforo, falando no celular. Não façam isso, perigoso. E aí, a hora que eu olho para o lado, uma guardinha com um bloquinho. Sabe aquela... Ela olha assim, aquele sorrisinho de Mona Lisa. Aí a cabeça de advogado, que estava indo em processo de reconstrução, o que pensou? Já tem a saída. Liga para o seu irmão lá em Cascavel, é uma voz na minha mente, Liga para o seu irmão lá em Cascavel, pede para ele abastecer o carro dele, colocar a placa do seu carro, pegar uma nota com o horário do abastecimento, o dia do abastecimento, e se faz o recurso. Uau! Está tudo resolvido. Mas a hora que eu comecei a pegar o celular para ligar para o meu irmão, o Espírito Santo veio como uma flecha. Pá! Eu joguei o celular nos pés do caroneiro e eu comecei a falar comigo mesmo. O que é isso, rapaz? Você está doido, Você é filho de Deus, você é agora nova criatura. Mas ali foi o Espírito Santo alertando que existia um processo de santificação que ele queria fazer na minha vida. E nós precisamos entender, às vezes, essa intimidade, às vezes não, quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, ele vai nos alertar o que não fazer. Mas ele também vai nos orientar o que fazer. Você tem buscado a direção do Espírito Santo nas suas decisões? Quando nós trazemos esse desafio da compra do terreno, que nós assinamos o contrato essa semana e temos que agora esse desafio financeiro, sabe, nós não tiramos isso aí do nada.
Nós ali, os pastores do colegiado, do eclesiástico, não, vamos comprar um terreno aqui. O que vocês acham? Vamos comprar? Não, não é assim não. Existe uma direção clara do Espírito Santo. Queridos, não sei se você percebeu, mas a nossa igreja está vivendo um grande avivamento. Nós estamos vivendo um grande mover de Deus, pessoas se batizando, pequenos grupos multiplicando. Existe um grande mover do Senhor. Quando o pastor Roberto falou do estacionamento ali, semana passada, estava um caos. Por quê? Porque nós vamos fechar aqui, lá e as ruas. Que bom, é algo para nós administrarmos, mas agora isso vai facilitar, isso vai abrir mais espaços e vai ficar mais confortável. Agora nós precisamos continuar avançando. Por quê? Porque Deus tem movido entre nós, tem nos impulsionado a dar passo de fé, na dependência total do Espírito Santo. Queridos, nós não vamos recuar, nós vamos avançar, porque Deus tem nos direcionado, Deus já está no nosso futuro. Lá em Atos 13, nós vemos ali, o Espírito Santo falando para uma igreja, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Sabe, você ser orientado pelo Espírito Santo ao que fazer é extraordinário, porque você não caminha pelos seus olhos humanos, você caminha pelos olhos da fé. Eu estava em São Paulo no final de semana passado, Deus colocou um rapaz que eu conheci ele, e o Espírito Santo veio e falou assim, tenta ir um pouquinho mais fundo. E aí eu compartilhei ali, tenta um pouquinho mais fundo, e eu fui tentando conhecer um pouco mais ele. De repente ele fala da filha, e ele fala do divórcio. E ali é uma oportunidade que Deus começa a usar a minha vida. Sabe, quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, Ele começa a nos direcionar, a sermos instrumentos nas mãos dEle, para abençoar outras pessoas. Sabe, quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, nós ouvimos a voz do Espírito Santo em nós, nós começamos a decidir, tem coisas que eu preciso decidir pelo caminho A e B, e que os dois não têm pecado nenhum, mas só que tem um que está debaixo da orientação do Senhor, mas o outro, não. E aí o Espírito Santo vem e nos direciona. Você tem caminhado as suas decisões, tem submetido ao crivo do Espírito Santo? E o terceiro destaque aqui, que o Espírito Santo também vai te ajudar a conhecer a vontade de Deus. Lá em 1 Coríntios 2:11 diz lá, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado. Queridos, nós precisamos entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E para isso requer intimidade com o Espírito Santo. Requer entrega, requer um coração sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Billy Graham afirmou no seu livro, esse é um livro que vai ser desafiado você a comprar aqui. Ele diz assim, é tarefa do Espírito Santo tirar o véu que Satanás pôs sobre as nossas mentes, iluminá-la para que possamos entender as coisas de Deus. Ele faz isso especialmente quando lemos a palavra que o Espírito Santo inspirou. A intimidade com o Espírito Santo vai fazer você tirar os véus que tem impedido você de enxergar a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, aonde Deus quer que você esteja, aonde Deus quer que você frutifique, aonde Deus quer que você viva a plenitude daquilo que Ele colocou no teu coração. É tremendo. Mas sabe, olhando para esse texto de Gálatas, eu tenho um outro destaque que eu trago aqui, que para nós vivermos esse poder do Espírito Santo, viver pelo Espírito, nós temos que parar de negar a natureza dos nossos conflitos. Versículo 17, ele vai falar, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne, estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Queridos, é muito... Quando nós entendemos isso, isso precisa mudar uma chave em nós. Qual a luta que você tem enfrentado? Pessoas colocam a luta, porque é o governo, porque é isso, porque é a outra pessoa, porque é aquele chefe, porque é a minha esposa, porque é o meu esposo. E eu começo a achar desculpa em tudo. E, na verdade, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, se você está vivendo essa causa aí, dá uma olhadinha no teu coração. Porque existe uma luta que está dentro de você. Porque nós continuamos com a natureza pecaminosa. E por isso que a santidade é algo que nós devemos buscar constantemente até a nossa promoção para a glória. Tem uma natureza pecaminosa em nós que está sempre tentando nos jogar para o pecado.
Mas existe o Espírito Santo, que a partir do momento que genuinamente nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos selados. O Espírito Santo vai tentar sempre nos levar à santidade. Então essa luta é constante. Eu lembro de um jovem casado, que ele estava numa empresa, e a empresa era muito comum adulterar. Já era uma cultura da empresa, todos os funcionários ali pelo ramo, ele já fala assim, olha, vai lá, pega aqui, aquele negócio que o mundo vem e espalha por aí. E ele tentava, ele se arrependia, ele conversava com a esposa falava, não dá mais. Certo? E aí ele vinha, se arrependia, e de repente ele falou assim, eu vou sair dessa empresa. E ele saiu da empresa, ele se posicionou, falou assim, eu preciso mudar um ambiente, e eu preciso agora buscar pessoas que me agreguem, que me façam me aproximar. E aí começa um processo de discipulado, começa um pequeno grupo, começa uma caminhada de intimidade com Deus. E isso começa a transformar aquilo que ele estava acostumado a viver, que é uma vida longe de Deus, uma vida separada. Queridos, nós precisamos entender que essa luta ela é real. Mas a minha pergunta é, como é que você tem semeado isso na sua vida? Lá em Gálatas 6,7 diz lá, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Às vezes as pessoas tudo colocam a culpa em Satanás. Satanás, ele é nojento, ele fez eu adulterar, ele fez eu ir para a pornografia, ele fez eu fofocar, ele fez eu... Sabe, e daí começa a colocar, Satanás ele é sujo, ele é nojento, ele é um jaguar, como ele dizia lá em Cascavel. Né? Mas só que o que acontece? Tem algo chamado autorresponsabilidade. Eu preciso assumir a minha responsabilidade, preciso parar de ficar colocando a culpa no cão. Que ele é nojento? Claro que ele é. Que ele vai tentar usar a estratégia para te aprisionar? Claro que vai. Ele vai tentar te aprisionar naquilo que você já caiu. 1 Coríntios 10,13 vai falar, não sobreveio tentações que não fossem comuns aos homens, mas Deus é fiel, Ele não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. Mas quando for tentado, peça a Ele, que Ele mesmo providenciará o escape para que possa suportar. Queridos, está aqui a dica. Busque no Espírito Santo a força para enfrentar o seu pecado, para enfrentar esse temperamento. As pessoas, eu sou italiano, eu sou isso mesmo. Eu vou machucando e depois... Mais fácil pedir perdão do que pedir permissão. Olha esse negócio aí. É tudo furada. Na verdade, aí eu coloco o meu temperamento, eu sou sanguíneo. E aí eu começo a justificar e racionalizar o meu temperamento, a minha característica, a minha família, para tentar justificar pecado. Para com isso. O que nós precisamos entender? Quando nós entendemos a natureza da nossa luta, nós vamos buscar no Espírito Santo tudo aquilo que nós precisamos para vencer, para ser santos, para viver santidade. Tiago 4, quando nós vamos lá em Efésios 12, ele vai falar dessa luta contra poderes e autoridades, ele fala sobre isso. E nós temos sim uma batalha espiritual acontecendo, não podemos negar essa dimensão, essa realidade espiritual. Mas Tiago 4 ele vai dizer lá, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não a têm, matam invejas, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não tem por que não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Querido, nós precisamos entender. Essa guerra interna, ela é real. E nós precisamos decidir quem nós estamos alimentando. O próprio Jesus, lá em Mateus 26, ele vai dizer lá, vigie e ore, para que não caia em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe aquela historinha dos dois cachorros? Que o senhor levava dois cachorros na praça, e aí ele fazia, hoje o cachorro que vai ganhar é o branco. E aí todo mundo apostava lá no preto, e o cachorro branco ganhava. Daí na outra semana, não, hoje quem vai ganhar é o preto. E aí, eles como o branco ganhou na semana anterior, apostavam tudo no branco, e quem ganhava era o preto. E aí o pessoal não entendia como é que ele sabe quem vai ganhar. E aí descobriram o segredo dele. Ele falou assim, ganha aquele que eu alimento mais. E aquele que eu deixo sem comida. Certo? Então nessa luta entre a carne e o espírito, quem você tem alimentado? Como é que está o seu período devocional? Como é que está a sua entrega? Como é que está o seu período de oração? Será que você tem alimentado mais com novelas, mais com séries do que na presença de Deus? Mais na internet, rede social do que na presença de Deus? Se você quer saber como está essa guerra, quem tem
obtido êxito na sua vida nessa área, é só olhar os seus resultados. Olhe para a sua vida, olhe para os seus relacionamentos, olhe para a sua mente, para o seu coração. Talvez você precise repensar o investimento do tempo na sua vida. E para fechar, se você quer realmente experimentar, viver pelo Espírito Santo, nós precisamos viver pelo Espírito Santo com os olhos na cruz. Veja ali no versículo 18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Queridos, esse texto nós estamos hoje firmados pela graça. Jesus se entregou naquela cruz pela minha vida, sua vida, pela sua vida, e hoje pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Nós precisamos entender que Jesus ele veio como um cumprimento profético e o Espírito Santo também. Lá em Isaías 61:1 diz lá: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Uau! O Espírito Santo veio ao mundo para dar uma continuidade daquilo que Jesus veio e fez entre nós. Quando nós vamos lá em João 15, nós vemos Jesus falando: eu sou a videira, meu pai é agricultor. E ali no versículo 4 ele vai falar assim: olha, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Daí eu estava imaginando, como é que eu posso permanecer? As pessoas que estavam ali falando de Jesus, Jesus falando: permaneçam em mim ou em vocês. E aí, mas de repente Jesus morre. Beleza, ressuscitou, opa, então eu vou conseguir permanecer nele. Mas daqui a pouco Jesus sobe aos céus, depois de 40 dias. E aí aquelas pessoas olhando e falando: e agora como é que eu vou permanecer em Jesus? Mas um pouquinho antes, ali no capítulo 14, Jesus ele vai dizer assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, pois não o vê nem o conhece. Mas você o conhece, pois Ele vive com você, estará em você. Queridos, o Espírito Santo foi enviado para que nós possamos permanecer em Cristo. Nós precisamos buscar intimidade, nós precisamos buscar ter como estilo de vida, nos relacionarmos com o Espírito Santo e deixar Ele trabalhar no nosso coração no processo de santidade. A santidade, nós podemos destacar aqui 3 movimentos do processo de santificação. Primeiro, no ato da conversão, onde nós mudamos a nossa natureza, e essa santificação imediata, ela acontece onde eu sou santo agora para morar no céu. Então, eu posso viver a eternidade hoje. Eu costumo dizer assim: eu não morro mais. Eu vou morrer fisicamente, mas espiritualmente eu já vivo a vida eterna aqui. Ah, como é mais tranquilo quando eu vivo com esse estilo de vida. Eu não entro em briga que eu entrava antes com facilidade, certo? E aí a todo momento a vida fica mais leve, porque eu sou salvo. Se você já aceitou a Jesus, você é salvo. Mas deixa eu fazer uma pergunta: você tem certeza da sua salvação? Se hoje Jesus te chamar, você vai morar com Ele, ou você vai ficar por aqui? E esse é um desafio. Mas existe uma outra processo de santificação, que é o processo de santificação progressiva, que é esse que nós estamos vivendo. De repente você está aqui, está com 90, 95 anos, fala assim: eu não preciso mais me santificar. Eu quero te dizer que até a tua promoção para a glória. O pastor Roberto falou semana passada da formatura, né? Então tem a formatura ali, o caixão. Até aquele momento você precisa buscar um processo de santificação. E aí nós temos a terceira etapa, que é a santificação plena, aonde nós vamos para viver a glorificação. Nós teremos um corpo glorificado para morar com o Pai. Queridos, nós precisamos buscar a direção do Espírito Santo em tudo que nós façamos, que nós possamos buscar essa dependência do Espírito Santo. Eu estava finalizando essa mensagem e Deus trouxe à mente algo que eu vivi lá. Tinha 4 anos de idade, há muitos anos atrás, fazer 49 esse ano. E eu lembro que meu pai teve um acidente lá em Cascavel. Um acidente naquela época eu não usava cinto e tal, ele capotou um Fusca lá e ele foi projetado do carro, bateu a cabeça, ficou na UTI vários dias.
creio que mais de um mês. Naquele período nós tinha meu irmão mais novo que tinha 1 ano e pouquinho, eu tinha uns 4 anos e meu irmão mais velho uns 9. E nós ficamos na casa de tios, de um casal, tios nossos, irmã do meu pai. E naquele período a minha mãe não conseguia dar tanta atenção para nós, porque estava direto lá no hospital tal, e nós ficamos ali, dormindo ali, sendo alimentado ali, sendo cuidado ali pelos tios. E eu lembro que eles contaram para nós que quando meu pai saiu da UTI, foi para casa, e a minha mãe foi lá nos buscar, e aí o meu irmão mais novo não queria ir pro colo da minha mãe, porque a minha mãe era uma estranha para ele. Sabe, e aí imagine o coração da mãe. Naquele momento, ela pegou e tal, e aí foi só um processo de nós chegarmos e entendemos que nós tínhamos um lar, que nós tínhamos os pais e que nós tínhamos o afago da nossa casa, do nosso lar. Nós estamos nesse mundo de passagem. O nosso lar definitivo não é aqui. Nós somos estrangeiros. E o Espírito Santo foi enviado para nós para que nos ajudássemos a compreender tudo que os desafios que temos nesse lado da morte. Mas vai chegar um momento que nós estaremos na presença do nosso Criador, face a face, adorando a Ele junto com os anjos. E naquele momento nós vamos restituir, teremos um corpo glorificado para viver a plenitude da presença de Deus. Então meu desafio para você nessa manhã é que você faça uma avaliação, como que está o seu relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz permanecer com Cristo. O Espírito Santo é o próprio Deus Todo-Poderoso que habita em nós. Você só decide viver na autossuficiência se você for desprovido do mínimo de inteligência, porque se nós temos o Espírito Santo, que sabe todas as coisas, que é todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, não faz sentido eu caminhar distante do direcionamento do Espírito Santo. Que Deus te capacite a viver um tempo novo nesse relacionamento. Você pode fechar seus olhos? Você está aqui nessa manhã e de repente você chegou aqui, você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. Você está vivendo uma vida totalmente do mundo, totalmente fora da vontade de Deus, totalmente fora do projeto de Deus quando Deus sonhou contigo. Você já veio escolhido por Deus, porque diante de tantas circunstâncias, Deus escolheu você para gerar no ventre da sua mãe, para que você estivesse aqui hoje, porque você está numa geração para fazer diferença. Mas talvez você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, e eu quero desafiar você a tomar uma decisão hoje. Romanos 10:9 fala que aqueles que creram, que receberam ali, que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, será salvo. João 12 fala assim: aqueles que creram, que receberam, Deus deu o direito de chamar os filhos de Deus, e não somente criatura. Você está aqui hoje, e Deus quer que você venha fazer parte da família, sendo filho de Deus, sendo aquele que vai ser dirigido pelo Espírito Santo. Então eu queria desafiar você a fazer uma oração onde você está. Você deseja ser filho de Deus, filha de Deus? Será que você tem alguma dúvida com relação à sua salvação? Se tem uma dúvida no teu coração, eu quero desafiar você a tomar uma decisão hoje. Eu queria que você fizesse uma oração aí no seu lugar. Está toda a igreja de olhos fechados. Que você possa orar dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora. Eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero entregar meu coração ao Senhor. Espírito Santo, vem, sela no meu coração a presença do Senhor. Eu quero viver um novo tempo, eu quero viver uma nova história daqui para frente, em nome de Jesus. Enquanto todos estão de cabeça baixa orando ainda, você fez essa oração, levante uma das suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Se você hoje está tomando uma decisão aqui, levante uma das suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Lá atrás, graças a Deus, graças a Deus. Quem mais? Aqui à minha esquerda, graças a Deus. Tem mais alguém tomando uma decisão? Levante bem alto a sua mão. Se você está tomando uma decisão hoje, aqui à minha esquerda, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui à minha esquerda, graças a Deus, louvado seja. Tem mais alguém? Aqui na minha direita, alguém? Tem alguém aqui? Vamos ficar de pé. Enquanto nós cantamos esse cântico, você que levantou sua mão, vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Saia do seu lugar e chega aqui.
Se de repente você não levantou a mão, mas o Espírito Santo está tocando o teu coração, está incomodando o teu coração, não precisa ficar com vergonha. Vem aqui à frente. Glória a Deus. Pode chegar aqui, querido. Pode chegar. Pode chegar aqui. Pode chegar. Vem aqui. Glória a Deus. Chega aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém aqui também? Pode chegar. Espírito, te queremos. Glória a Deus. Deus está falando contigo. Sai do seu lugar. Se um desses irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Espírito, existe um tempo novo para você. te queremos, Deus. Glória a Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Eu sei que tem mais pessoas que levantaram a mão. Ou de repente o Espírito Santo está falando contigo, você está resistindo. Eu quero te desafiar a dar um passo de fé e chegar aqui à frente. Nós vamos cantar mais uma vez. Depois nós vamos orar. Eu quero desafiar você a dar esse passo de fé. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Aleluia! Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, obrigado, Deus. Nós louvamos ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor pela presença do Espírito Santo em nosso meio. Nós louvamos ao Senhor pela presença do Espírito Santo em nós. Deus, nos capacita a viver totalmente na dependência do Senhor. Nos ajude a buscar cada dia mais intimidade. Nos capacita a viver para a honra e glória do Senhor em tudo o que fazemos. Deus, eu louvo ao Senhor pelas decisões que foram tomadas nessa manhã. Decisões que transformarão, estão sendo transformado vida de pessoas, de irmãos e irmãs aqui. Abençoe dessas decisões, desses discípulos e discípulas que precisam hoje decidir viver mais intimidade com o Senhor. Abençoe e capacita para um novo tempo. Nós queremos viver algo novo, nós queremos viver algo especial com o Senhor. Nós queremos crescer na intimidade, crescer na maturidade, para a honra e glória do Senhor. Oh Deus, abençoa. Obrigado, Deus, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia.